Fala galera, e aí galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o professor Elton Chaves, o professor do Tapa na Pobreza. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal aqui no YouTube chama-se Professor Elton Chaves Tapa na Pobreza. E por que o Tapa na Pobreza? Uma vez passando em concurso público, você literalmente dá um tapa na pobreza, mas também dá um tapa na riqueza, mas você consegue viver ali suave na nave, beleza? Para você ser rico, você precisa empreender, isso é fato, belezinha? Então, por que que foi criado o canal aqui no YouTube, Professor Elton Chaves Tapa na Pobreza? Porque vocês nos pediram. E o nosso canal, ele vai trabalhar de que forma? Olha só, nós vamos trabalhar com uma linguagem bem simples, bem objetiva e acessível a todo mundo. Eu trabalho dentro da terapia intensiva, a minha formação é enfermeiro, sou enfermeiro intensivista, sou formado pela Universidade Federal do Maranhão. E durante esses 17 anos como enfermeiro na terapia intensiva e somando ao todo a experiência que nós temos dentro da UTI é de 19 anos, nós decidimos criar esse canal para conversar com vocês e alertar vocês e também passar um pouco da nossa experiência e do nosso aprendizado, até porque o aprendizado é contínuo. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Belezinha? Então, olha só, o que que eu queria conversar com vocês nesse momento? E essa conversa, conforme eu falei para vocês, será uma conversa voltada ao público em geral e também nós teremos conversas voltadas ao concurseiro. Então, nós vamos trabalhar com esses dois leques, beleza? A conversa que eu queria começar com todos vocês era sobre o acidente vascular encefálico. Por quê? Porque várias pessoas me pediram esse tema para iniciar. Galera, o nosso bate-papo é um bate-papo bem objetivo. O acidente vascular encefálico, o acidente vascular cerebral, conforme está lá no Ministério da Saúde, ele é algo assim muito incidente na nossa população. Por quê, galera? E o que seria isso? A primeira coisa que eu quero lembrar para todos vocês é tempo é cérebro. O que que significa isso? Se cada um de nós tivermos, certo, aquela essência em estar diante de alguém, ou então se deparar com alguém que pode estar ali apresentando para você sinais e sintomas sugestivos de um acidente vascular encefálico e que você possa identificar isso o mais breve possível, ligar para o SAMU, ligar para o Corpo de Bombeiro, encaminhar esse paciente a um serviço hospitalar, pré-hospitalar, enfim, fazer um atendimento eficaz, você pode estar salvando inúmeras vidas, você pode estar literalmente trabalhando com aquilo que é mais lindo na vida, que é trabalhar com o bem-estar da população, que é trazer saúde à população. Galera, só para você começar a entender. O encéfalo, ele faz parte do sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, ele tem o encéfalo e a medula. No encéfalo, você encontra o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A depender da região do teu encéfalo, que possa vir a sofrer uma isquemia, que possa vir a sofrer um acidente vascular hemorrágico, as consequências são as mais diversas possíveis. Mas, normalmente, nós apresentamos sinais que são sugestivos que, porventura, eu possa estar entrando em um quadro de isquemia cerebral. Que sinais são esses, professor? Olha só, existe uma escala chamada escala de Cincinnati. É uma escala pré-hospitalar. Você não precisa ser da área da saúde para entender a escala. Você precisa somente entender o que eu vou te falar. Quando um indivíduo ele apresenta sinais ou sintomas sugestivos de um acidente vascular encefálico, normalmente ele pode se apresentar com a queda facial, com a dificuldade em emitir palavras, emitir som, melhor dizendo, com a dificuldade em se expressar e com a debilidade, principalmente, de membros superiores, beleza? E para você sacar isso, a escala de Cincinnati ela trabalha em cima disso. O acidente vascular cerebral, galera, ele é um episódio súbito, certo? Ele é algo súbito, ele é duradouro, e as consequências são as mais diversas possíveis, inclusive, infelizmente, o óbito. Ele pode acontecer, sim. Quando você está diante de um quadro de sofrimento ali a nível do encéfalo,
a nível do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico, conforme eu disse para vocês, as consequências são as mais diversas possíveis. Mas você pode atentar, porventura, você está diante do seu pai, do seu avô, do seu tio, da sua esposa, da sua namorada, diante do seu amigo, do seu irmão, enfim, diante de qualquer pessoa, e você observar que, de repente, a pessoa teve uma queda palpebral, certo? Famosa pitose. Ela teve um desvio de rima aqui, ó, a boca ficou, ó, meio que torta. Ela tem dificuldade em se expressar. Ela começa a falar assim: "Eu não estou me sentindo bem". Ela começa a ter essa dificuldade. E ela não consegue manter o equilíbrio, principalmente ali a nível dos membros superiores. Quando você pede para ela fechar os olhos e manter as mãos aqui, ó, nessa direção, ela faz isso, ó. Ela já não consegue. Gente, se você estiver diante de alguém que esteja apresentando um sintoma desse, ou simplesmente a pessoa falar para você e falar assim, ó, eu não estou me sentindo bem, aqui no Nordeste se fala muito, eu estou tendo um passamento, enfim, dependendo da expressão, que diga assim, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, se você observar isso, queda facial, dificuldade em expressar, dificuldade de se expressar, debilidade ali dos membros, a dificuldade em manter o equilíbrio, principalmente dos membros superiores, você possivelmente pode estar diante de um paciente que está apresentando um acidente vascular cerebral. Essa escala chama-se escala de Cincinnati. Se uma dessas três situações estiverem presentes, em termos percentuais, você tem mais de 70% de chance de estar diante de alguém que está fazendo um AVC. Se os três sintomas estiverem presentes, as chances são mais de 90% em média. Então, é algo assim que é fácil de identificar e que é muito simples aplicar a escala de Cincinnati. Basta você entender do que a gente está falando aqui para vocês, beleza? Tudo que a gente está falando, galera, é baseado na literatura e também eu estou trazendo as minhas experiências de vida para vocês, tá certo? Outra coisa interessante. Se você está diante disso, de uma situação dessa, você liga para o SAMU, liga para o Corpo de Bombeiro, tenta encaminhar, tenta fazer com que essa pessoa seja atendida o mais rápido possível. E conforme a gente falou para vocês, o tempo ele é cérebro, né? Se você conseguir encaminhar essa pessoa para um atendimento eficaz, no intervalo de até 4 horas e meia, se esse acidente vascular for isquêmico, uma das situações que podem ser feitas é a administração de trombolíticos. Trombolíticos, quebrar trombo. Se é por um processo de obstrução, por exemplo, das carótidas, que são essas artérias aqui, ó, da cerebelar, da oftálmica, que estão dentro aqui da massa encefálica, se você conseguir desobstruir, principalmente as carótidas, né, gente, já que elas são responsáveis, ó, por encaminhar o sangue para o encéfalo. Elas fazem ó, o caminho de cima e o caminho de volta, falando uma linguagem bem popular. Elas fazem o caminho de direção, o caminho de ida e o caminho de retorno, literalmente. Beleza? As artérias levam, as veias trazem. Fica bem fácil assim para vocês. Então, se você conseguir desobstruir uma artéria dessa através do uso do trombolíticos, a pessoa ela pode ali depois de 48 horas, 72 horas, até mesmo 24 horas, não apresentar nenhuma sequela, está ali teoricamente estável. Então, é muito importante isso. Parece besteira, certo? Mas só você olhar para alguém e esse alguém está com faces de embriaguez, desde que ele não esteja embriagado, é evidente, é sugestivo de um acidente vascular encefálico. E aí, gente, como ele é súbito, ele causa medo para quem não tem o hábito de conviver com isso. Porque de repente você tem alguém ali que está conversando com você e de repente ele começa a apresentar aqui, ó, a boca fica torta, a pitose, ele começa a ter esse desequilíbrio, pode até mesmo cair no chão, convulsionar, e aí é uma situação assim extremamente grave e é traumática para quem não vivencia aquilo no dia a dia, certo? Só que, detalhe, a gente falou de tempo, né? Os trombolíticos, em média, para serem aplicados, eles têm que ser aplicados até no máximo 4 horas e meia. Então, como é que eu posso saber isso? Por exemplo, você, profissional da saúde, você pode fazer perguntas para aquela pessoa que levou o paciente, certo? Para alguém que vivenciou aquela situação. Que horas foi que começou essa situação? De repente a pessoa não lembra do horário, mas você tem alguns mecanismos. Você pode perguntar o seguinte: qual foi? Foi à noite? A pessoa foi. Foi no horário do Jornal Nacional? Foi. Ó, aí você já tem pelo menos um parâmetro. Foi no horário, sei lá, do Jornal da Band, do Jornal da Record? Foi no horário de uma novela? Foi no horário do Globo Esporte? Enfim, você associa mais ou menos algo que é bem comum, né? Que é você assistir algum programa aí, independente do canal, enfim. E aí você associa mais ou menos ao tempo.
Então, será se realmente aquele tempo de chegada até o hospital, até a unidade de pronto atendimento, ele passou de 4 horas e meia ou ele está naquele período? Outra coisa importante é que quando esse paciente chega, né, galera, vai ser feito aquele suporte ali, que é a monitorização, vai ser aferida a pressão, vai ser aferida a glicemia. Por que que é aferida a glicemia? Quanto maior a taxa de glicose, gente, menor a taxa de perfusão sanguínea. E a nível cerebral, quanto maior a taxa de glicose, menor a pressão de perfusão cerebral. Beleza? E por que a pressão arterial? Porque um mecanismo de defesa que nós temos diante de um acidente vascular isquêmico é aumentar os níveis pressóricos para tentar mandar mais sangue para o encéfalo. Então, ao chegar em uma emergência, ao chegar na unidade de pronto atendimento, você tem que ter cuidado para não diminuir, não reduzir bruscamente a pressão arterial daquele paciente, desde que, é evidente, ele esteja em um quadro de isquemia, certo? Porque a redução brusca pode trazer ainda mais um quadro de isquemia, beleza? Era muito comum antigamente, né? Eu presenciei muito isso. O paciente ele chega numa unidade de pronto atendimento e aí ele chega com uma pressão alta com sinais de acidente vascular encefálico. O que seria uma pressão alta? É uma pressão sistólica maior ou igual a 140 e uma pressão diastólica maior ou igual a 90. Normalmente, quando esses pacientes chegam às unidades de pronto atendimento, quando eles são atendidos de forma geral, eles geralmente estão no que se chama de emergências hipertensivas. Por que que eles vão estar no quadro de emergência hipertensiva? Normalmente a pressão sistólica desse paciente vai ser maior ou igual a 180 e a pressão diastólica maior ou igual a 110. E eles irão apresentar lesões em órgãos-alvo. Exemplo aqui dito, no caso, o encéfalo. Mas pode ser uma situação pulmonar, renal, enfim, nos órgãos-alvos. Como nós estamos falando de encéfalo, vamos ficar aqui no nosso encéfalo, beleza? Então, sacou legalzinho? Outra coisa que é bem interessante, como fazer esse diagnóstico? Né? Esse diagnóstico, ele tem exames de imagem, galera. Esse paciente ele é encaminhado para uma tomografia craniana, o famoso CT de crânio, certo? Se de repente, na primeira imagem vista ali, a tomografia for normal, você descarta o acidente vascular hemorrágico, que nós chamamos no dia a dia de derrame, né? Mas você não pode descartar o acidente vascular isquêmico, porque a isquemia pode aparecer, às vezes, após 24 horas. Belezinha? Então, nós temos dois tipos de acidente vascular, né? Isso, professor, cerebral. O acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Normalmente, a incidência, e é em torno de 70% até mesmo 80% na população, é do acidente vascular isquêmico. E ali em torno de 30% a 20% do acidente vascular hemorrágico. O que pode levar alguém a ter um acidente vascular isquêmico? A dislipidemia. O que seria isso, professor? O aumento das taxas de colesterol, gordura no sangue, beleza? Sedentarismo, obesidade, tabagismo, o alcoolismo, o etilismo, né, galera? Beleza? Uma vida um tanto quanto desregrada. E também o próprio processo do envelhecimento. Hoje, nós envelhecemos e trazemos conosco, geralmente, alguma doença associada. Beleza? Antigamente, às vezes lá no período dos nossos avós, lá no período dos nossos bisavós, né? A gente observava, nós observávamos, né, gente, o envelhecimento mais saudável, né? Pelo menos, geralmente, isso é nos relatado, né, galera? Pelo menos para a galera aí da minha geração aí dos 45 anos. Então, para você que tem 30, para você que tem 60, 70, para você que tem 20, enfim, você já deve ter visto falar nisso, né? Então, só que hoje, por conta do estresse, por conta de toda uma situação, por conta do próprio processo de urbanização, né, gente? Você vê a população envelhecer e, junto com o envelhecimento, traz alguma doença associada, seja hipertensão, diabetes, que é muito comum hoje, né, galera? Que a diabetes ou o diabetes, ele também é um fator de risco importante para o indivíduo desenvolver quadros de acidente vascular encefálico, beleza? Quando a gente trabalha com acidente vascular hemorrágico, geralmente, não existe
a saúde, ela não é uma ciência exata, galera, não é uma conta de matemática, né? Por isso que a gente trabalha com geralmente. Geralmente você vai estar ali associado com uma má formação arteriovenosa, com um pico hipertensivo, enfim, pode ser que esteja associado a isso. Às vezes, com o uso de drogas ilícitas, por exemplo, a cocaína ela faz vasoconstrição, ela aumenta a pressão arterial, ela leva a situações de extravasamento de sangue por conta de rompimento de má formação arteriovenosa, que a gente chama de aneurisma, certo? Então, ela pode levar a quadros de acidente vascular hemorrágico, pode sim, pode levar a infarto, enfim. A cocaína, ela só traz malefícios, isso é óbvio, né, galera? Não só a cocaína, como os derivados dela. Então, você precisa entender essa diferença. Então, existe o acidente vascular isquêmico, existe o acidente vascular hemorrágico. O que prevalece na população? O isquêmico, geralmente é em torno de 70% a 80%. E o hemorrágico em torno de 20% a 30%. Trombolíticos, fibrinolíticos, eles são administrados lá no acidente vascular isquêmico. Ele não é administrado ou não são administrados no acidente vascular hemorrágico, beleza? Outra coisa, não basta apenas o diagnóstico e não basta apenas estar nessa janela de até 4 horas e meia para ser administrado os trombolíticos. São feitos vários critérios de inclusão e de exclusão. Beleza? Show de bola? São inúmeros os critérios. Por exemplo, você precisa ter acima de 18 anos. Um critério, né? Lembrando que existem critérios absolutos e relativos. Você não pode ter tido história de sangramento recente, de distúrbio de coagulação, enfim, de cirurgias de grande porte no intervalo de tempo pequeno, porque o trombolítico, o risco que ele tem é de fazer o indivíduo sangrar, literalmente. Trombolítico, quebrar trombos, né? Quebrar a fibrina, que, vamos falar assim, a fibrina seria um coágulo. Se quebra um coágulo, sangra, né, galera? Então tem que ter muita atenção para isso. Mas é legal quando você consegue reconhecer que, porventura, você está diante de alguém que esteja fazendo um acidente vascular encefálico e você consegue ajudá-lo, certo? Você sabe, né, gente, que quando nós perdemos uma vida, não é somente aquela vida, existe todo o entorno envolto daquele paciente. É toda uma história, ele deixa muita coisa para trás, né, galera? Além de, evidente, perder a sua vida. Então, se a gente puder ajudar, por isso que eu criei aqui o canal Professor Elton Chaves, é para trabalhar, assim, de uma forma bem clara, bem objetiva com vocês, para tentar, e a gente vai conseguir, através desse contato com vocês, através dessa troca de experiência, relatar essas situações que vão te ajudar no dia a dia. Lembrando, gente, se você não sabe, não faça. Olha só, não existe herói. O herói, galera, é o herói lá das histórias de quadrinho, né, gente? O indivíduo que ele tenta trabalhar com heroísmo dentro dessas situações de urgência, de emergência, ele termina às vezes atrapalhando muito mais do que ajudando. Mas se você sabe algo, tem um mínimo conhecimento, você pode ajudar sim. E o simples fato de você ligar pedindo socorro, certo? Para aquelas pessoas, para aqueles órgãos, para aquelas instituições, para aqueles profissionais que estão habilitados a te ajudar, já é um sinal de muita coisa. Você já está prestando assistência. E se você puder, naquele momento, falar com, por exemplo, os amigos do SAMU, os amigos do Corpo de Bombeiro, um familiar seu, enfim, alguém que possa te ajudar, e você puder relatar de uma forma ainda mais precisa o que você viu, vivenciou, você vai ajudar demais, você vai salvar inúmeras vidas. Então, o canal Professor Elton Chaves, ele é isso, ele vai trabalhar com vocês, com essa linguagem popular, acessível, com esse bate-papo, com esse grau de informação, e eu queria que vocês divulgassem isso para todo mundo, não só para você que é concurseiro, para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua irmã, para todo mundo, que venham, se inscrevam, para a gente ter essa relação, esse contato, que a gente possa trazer aqui para vocês essas inúmeras situações que nós já vivenciamos, certo? Que estão ali relatadas na literatura. Eu não vou jamais falar algo para vocês que não tenha comprovação científica, tá? Mas a gente vai aliar a ciência à realidade, trazer aquela teoria do livro para a prática, galera, para o mundo prático. E isso eu tenho certeza que vai ser assim muito legal.
Além disso, gente, eu vou também contar aqui a minha história de vida, eu vou contar para vocês as minhas dificuldades. Por quê, professor? Eu não quero saber da sua vida. Não, não é isso. É porque de repente você pode extrair para você aquilo de positivo que a gente já fez, que porventura vai fazer, que está fazendo, e também não fazer as coisas negativas. É através dos erros que a gente vai acertando e vai melhorando, e realmente é um processo sempre de crescimento. Nós estamos todo dia aprendendo alguma coisa, aprendemos com os erros, aprendemos com as vitórias. Eu vou conversar com vocês também sobre empreendedorismo, vou falar para vocês das situações que eu já quebrei, certo? Que eu já, para você ser empreendedor, uma coisa que é muito real assim, falando aqui baseado na realidade, é que o empreendedor um dia ele quebrou, né? Então eu já quebrei também, certo? Quebrei, levantei a cabeça, continuei a luta, enfim, que você entenda que nesse teu processo de formação como ser humano, como pessoa, como cidadão, como profissional da saúde, você vai ter inúmeros obstáculos. Você vai ter as pessoas que vão tentar te puxar para trás, vão ter as pessoas que vão te criticar, porque o teu crescimento, ele vai ser acompanhado da cobiça, da inveja. E o que que você tem que fazer? Você tem que continuar no seu padrão, você tem que continuar a sua forma, você tem que ser aquilo que você é, você tem que criar sua identidade. Crie sua própria identidade e voe, faça como a águia. Na tempestade, ela abaixa a cabeça, mas ela não para de voar, galera. Ela continua voando sempre. Então, é muito legal esse bate-papo com vocês, tá? Então, eu convido realmente vocês a se inscreverem no canal, vocês vão ver que vai ser muito legal. Nós teremos aqui inúmeros convidados falando de saúde, nós teremos convidados falando de concurso público, certo? Também quero convidar você que é concurseiro, toda segunda-feira, às 21 horas, no meu Instagram, professor.eltonchaves, eu faço lives cujo foco é concurso público, beleza? É o plantão do Eltão, toda segunda-feira às 21 horas. Valeu, galera. Hoje, nesse momento, eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Aqui nós estamos começando, inaugurando o nosso canal no mês de abril do ano de 2021. E neste mês nós já estamos completando 16 plantões, toda segunda-feira lá no nosso Instagram, e a gente vai fazer isso, que também é uma outra forma de ajudar você, concurseiro, que porventura não tem ainda recursos financeiros para adquirir um curso, para de repente procurar adquirir livros, enfim, eu sei que é muito difícil passar em concurso público, foi muito difícil para minha pessoa, sempre será difícil, não existe nada fácil, e o que é fácil, galera, a gente termina meio que menosprezando, né? Ah, se for fácil, então beleza, eu não tô nem aí para isso, tá? Mas não tem nada fácil na vida, não. Tudo é difícil, tudo é com muita luta, com muita saúde. Então, a gente, mais uma vez, esse agente, galera, eu sou nordestino, tá? Eu sou de São Luís do Maranhão, e aqui a gente, ó, tá bem. Nós temos algumas situações, alguns vícios de linguagem, tá? E isso é normal. O Brasil são vários estados, são vários países dentro do próprio Brasil, cada um com sua forma. O importante é que essa informação chegue a todos vocês, possam ajudar vocês, tá? Então é muito legal, muito gostoso, eu estou muito feliz. E isso foi uma ideia de vocês. Foram vocês, principalmente vocês, alunos concurseiros, que nos pediram, tá? Professor, cara, não fala somente do concurso público. Fala da tua experiência de vida, ela não é tão grande assim, mas ela pode ajudar demais, visto que você já está aí na área há 17 anos na terapia intensiva como enfermeiro e dentro da terapia intensiva 19 anos. Então, realmente não é um grande tempo, mas é um tempo que a gente já viu muita coisa, tá? Então, muito obrigado aí por fazer parte do canal. Deixe um likezinho básico aí, é importante para o crescimento do canal e estamos junto nesse processo de aprendizado, de conhecimento, de troca de ideias. Eu também sou muito aberto a críticas, sugestões, elogios. Jamais serei o dono da razão. Quem sou eu? Eu sou mais um profissional da saúde que está aqui para ajudar, para conversar, para aprender, para bater papo com vocês, porque isso nos faz muito bem. Ajudar o próximo, trazer da nossa experiência de vida, eu acho que é algo que é louvável, tá? Nós vamos falar, por exemplo, para vocês, ó, situações de acidente vascular encefálico, como eu coloquei aqui para você, vamos falar da depressão, uso de drogas ilícitas, vamos falar de parada cardiorrespiratória, vamos falar do processo de gestão hospitalar, vamos falar da vacina do Covid, monitorização hemodinâmica, vamos falar de tudo que vocês possam imaginar
dentro desse âmbito da saúde, beleza? Não somente o Elton Chaves, como todos os convidados que por aqui vão passar e vão contribuir para que a gente, a cada dia que passa, fortaleça mais o canal aqui e fique muito forte, muito ali compacto e essa troca de informação que é muito legal, galera. Deixem aqui, galera, de qual estado você é, qual a sua cidade, de repente, qual seria o tema que você gostaria que a gente comentasse. Nós vamos ter aqui no canal sorteios para vocês dos nossos produtos. O produto aqui da Tapa na Pobreza é uma marca nossa, patenteada, Tapa na Pobreza, do professor Elton Chaves, tá? O Tapa na Pobreza, como eu falei para vocês, ele surge dessa ideia. Uma vez conversando com um aluno, certo? O aluno falou assim: caramba, professor, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais ser pobre, eu quero passar em concurso público, eu quero ter meu carro, eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar meus filhos, eu quero ter uma vida melhor. E eu peguei e falei para ele, cara, estuda que você vai dar um tapa na pobreza. E ele sorriu, gente. Como é interessante, às vezes, uma marca sendo criada. E ele sorriu. Professor, que legal, tapa na pobreza. E o sorriso dele foi um sorriso tão verdadeiro, os olhos brilharam tanto, que eu fiquei com aquilo, caramba, tapa na pobreza é um negócio legal, é algo que pode incentivar as pessoas. Uma simples frase pode incentivar e mudar a forma e o estilo de vida do ser humano, né? E daí o tapa na pobreza ele já existe aí desde 2000 e acho que 2014 que foi criado. Eu sou conhecido como professor Elton Chaves Tapa na Pobreza, né? E aqui, galera, nós estamos junto com vocês. Como eu disse para vocês, sou muito espontâneo. Esse aqui é o Elton Chaves, literalmente, tá certo? Então, muito obrigado, galera. Deixa um likezinho básico aí pra gente e tamo junto nessa luta. Valeu? Fui, galera.